vi. Eu já tô vendo. É o quê? 3. Muito gosto também. 1, 2, 3 lá. Eu já tô até vendo você direitinho. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da manhã de hoje, já bem felizes, porque estamos nas vésperas do nosso aniversário. Olha, quem não gosta de festa de aniversário? Seu também? Ai, que bom! Então vamos comemorar juntos, né? Então amanhã nós estaremos aqui novamente, comemorando os nossos 112 anos, a partir das 16 horas, estaremos aí com o nosso irmão Júlio Furtado, nos presenteando aí com a palestra. Então, estamos bem felizes. Nosso irmão Júlio vai nos trazer a fala da palestra de amanhã, a união do trabalho em equipe e o progresso interior. Então, estamos bem felizes com esse aniversário. E também com o aniversário dos nossos co-irmãos, que são lá dos trabalhadores de Ismael, que estarão também fazendo aniversário. E pela manhã, às 9 horas, nós teremos aí a palestra com o nosso irmão César Said. Vai estar ali no mural todos esses eventos, todas as informações, quem quiser fazer assim. A gente sempre faz aquele grupão, aí chega lá humildade, chegou a humildade, aí chega aquele monte, né? Aí a gente faz aquele grupão, vai todo mundo junto, porque muitas pessoas não conhecem, é logo ali depois da linha, é pertinho daqui. Mas a gente faz um grupão, e quem não quiser ir com o grupão, também quiser ir sozinho, a gente tem as informações, o endereço todo direitinho ali no nosso mural, tá? E a gente tem para falar para vocês que nós estamos estudando esse mês o livro A Voz do Monte. Estamos aí no dia de hoje com o nosso irmão Guilherme Machado, trazendo para nós os heróis maiores. Quem serão esses heróis, né? Então vamos estudar aí com o nosso irmão Guilherme. E na próxima terça-feira nós teremos a nossa irmã Enir Neves, com o tema Assédio das Sombras. Também é um tema bem legal, bem importante estarmos assim antenados para saber o que está acontecendo aí com esse assédio. E no dia 19, nós teremos o nosso irmão Márcio Firmino, da Instituição Espírita José da Luz. Ele vai nos trazendo conteúdos perturbadores. Quer dizer que vocês estão prestando atenção, que a gente está indo falando sobre essa questão espiritual, né? Então a gente tem que estar bem atento a todos esses informes, tudo que a gente vem estudando na nossa casa. E no dia 22, na terça-feira, nosso irmão Walter Labuto, com o tema O Tempero da Vida. No sábado, no dia 26, o nosso irmão Eduardo Matos, também um convidado, veio lá da Casa do Caminho, em Belfor Roxo, ele vai nos trazer Os Exilados. E finalizando o nosso mês de abril, a nossa irmã Rosa Silveira com O Brilho do Bem. Então, temas importantes, temos que estudar bastante, e nós já retornamos aí os nossos estudos. Toda terça-feira, o EJE, às 19 horas, está acontecendo na nossa casa. Nós temos às quintas-feiras
a reunião mediúnica, a reunião de estudos mediúnicos, que é de 20 às 21 horas, e antes desse estudo nós temos o Livro dos Espíritos, que é de 19 às 20. Temos um intervalinho só de 10 minutinhos, só para aquele pessoal que vem do trabalho, né? Às vezes vem cansado, quer beber uma aguinha, a gente dá um intervalinho. E aí a gente continua às 20 horas e 5, para o livro o estudo da mediunidade. E no sábado, também às 10h45, nós continuamos com ED para aquelas pessoas que não têm condições de estudar nas terças, né? Às vezes chega cansado do trabalho e fala, Rosa, eu não posso estudar. Aí a gente tem esse estudo no sábado, depois da nossa reunião pública aqui. O pessoal fica aqui até meio-dia, é muito legal, é um estudo muito bom. A gente aconselha sempre a estudarmos. E está acontecendo também um estudo online. Inclusive, ontem teve esse estudo, que é segunda sexta-feira e quarta sexta-feira do mês. São livros da Joana de Ângeles, que a gente tem feito o estudo, e nós começamos com o livro Jesus e Atualidade, um livro muito bom, muito importante estarmos estudando, tá? Então a gente convida a todos que queiram estudar conosco. Fora que nós temos aí os nossos irmãos que estão nos acompanhando lá pelo Facebook, né, na nossa live. Quem quiser estar também participando conosco, está curtindo, né, nosso Instagram e nosso Face. Nós temos aí todo o endereço ali também no nosso mural, quem quiser acessar, para a gente estar junto aí. E eu sempre falo da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 24 horas no ar, tá, gente? Às vezes a gente tem... Aí a pessoa que passou assim dos 30, um pouquinho, aí perde o sono, né? Fica preocupado, um monte de coisa na cabeça. Ai, perdi o sono, o que eu faço? Liga na Rádio Rio de Janeiro, gente. Vai ouvir lá na rádio, muito importante a rádio. Palestras maravilhosas, tem música, tem muita coisa legal na Rádio Rio. Então, acessem lá, tá? E a gente pede a todos que estejam com o celular, que possam estar desligando ou colocando no modo silencioso, porque a gente vai partir agora para os nossos estudos. E eu esqueci de falar também, antes da gente começar a ler a página. Nós temos o Dia Municipal do Livro Espírita, vocês sabiam? Em Belford Roxo, gente. Olha que conquista legal. Então, esse Dia do Livro é no dia 18, mas vai ser comemorado no dia 27, agora de abril, às 16 horas, lá na Câmara Municipal de Belford Roxo. Quem estará lá falando conosco é o nosso irmão Rafael Papa. Está nos trazendo o tema Geração TDAH. Então, é um tema muito atual, muito importante. A gente precisa estar sintonizado com todo o movimento que está acontecendo. E o Espiritismo está em tudo, tá, gente? Então, a gente tem que estar estudando, tem que estar prestigiando esse movimento, porque é muito importante para nós espíritas do município de Belford Roxo e de toda a Baixada Fluminense, né? No dia 27, às 16 horas, lá na Câmara de Belford Roxo, tá bom? Quem não conhece, é na Mariano dos Passos, direto, passou o sinal, depois da igrejinha, é a Câmara, tá? Vamos ver um monte de carro lá, o nosso movimento, vocês vão saber onde é. Então, todos lá no dia 27, às 16 horas. Então, a gente vai fazer a leitura da página do livro Palavras de Vida Eterna, ditada a Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 28, Na Conquista da Liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Paulo, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. A mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio
da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Graças a Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecer, Senhor, por esses instantes em que nos permite, Senhor, nos reunamos em Teu nome, como Tu mesmo dissestes, onde um ou mais estivesse reunido em Teu nome, Tu aqui estarias. Então, temos a certeza da Tua presença entre nós, alegres estamos, Senhor, por 112 anos de estarmos aqui implantados neste local, nesta comunidade, levando o Evangelho, Senhor, a todos os nossos irmãos da comunidade. Queremos agradecer, Senhor, por esta oportunidade que nos permite, Senhor, estejamos sempre juntos, trabalhando em prol do nosso próximo, para o engrandecimento espiritual de cada irmão nosso. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Por todos aqueles que vêm até nós, através das reuniões públicas, através da reunião mediúnica, nos nossos estudos, que todos sejam amparados, sejam acolhidos, que eles tenham entendimento, Senhor, da nossa necessidade de estarmos juntos, nos amando, tendo sempre com cada um de nós a tolerância, a benevolência, a paciência, para que possamos caminhar, Senhor, em torno do nosso Mestre, continuando sempre, Senhor, evoluindo sempre para o progresso espiritual, que as nossas imperfeições, Senhor, possam ser retiradas aos poucos. Sabemos que ainda estamos muito pequeninos diante da grandeza do nosso Pai, mas que estamos perseverantes, Senhor, procurando sempre trabalhar em nós todas essas necessidades, todas as nossas dificuldades. Abençoe, Senhor, em especial o nosso irmão Guilherme, que nesta manhã vai nos trazer os estudos. Que ele tenha a proteção e o amparo dos amigos espirituais. Que ele possa, Senhor, ser acolhido e amparado na sua fala, que ele tenha a intuição e o amparo dos amigos espirituais. Fique, Senhor, conosco e que possamos todos bem aproveitar esses instantes. Nos abençoe e ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme. Bom dia a todos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse livro, que é A Voz do Monte, do Richard Simonetti. E o tema de hoje são os heróis maiores. E aí, como ele vem falando das bem-aventuranças, né? Ele fala que bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Então, começa, né, falando que Jesus parece reafirmar na 7ª bem-aventurança a promessa contida na 4ª, já que dificilmente encontramos alguém que não julgue uma questão de justiça a sua promoção ao céu. Todas as duas afirmativas têm significados diferentes no anterior. Como já comentamos, Jesus refere-se aos que aceitam com bom ânimo as vicissitudes da vida, reconhecendo nelas recursos de evolução que depuram e amadurecem. Essa forma de justiça é caracterizada pelo esforço em resgatar com dignidade os próprios débitos. Faz os heróis anônimos que, sem murmúrios, queixas, carregam fardos pesados. Na
fardos pesados, limitações físicas, problemas familiares, dificuldades financeiras, moléstias de longo curso e muitos outros males, prisioneiros de provações redentoras, que ao invés de baterem a cabeça contra os grades do destino, procuram fazer o melhor, valorizando seus sofrimentos e habilitando-se a estágios mais altos na espiritualidade. Então, na presente afirmativa, né, ali, Jesus refere-se aos idealistas que ousam enfrentar as limitações e preconceitos de sua época. Então, no nosso estudo de hoje, a gente vai falar desses que são perseguidos por amor à justiça e que são geralmente intimorados, desbravadores, atacados, né, que são atacados, caluniados, encarcerados e até mesmo mortos, mas ficam para sempre na história como precursores de novos tempos, de benéficas reformulações sociais, de valiosas conquistas no campo da moral, da ciência, da religião, da arte, situando-se não raro como autênticos representantes do céu. E aí eu lembrei, e ficou até fácil, porque ontem a gente falou um pouquinho no estudo lá, na roda de leitura de Jesus e a Atualidade, da honra, né? Que o tema foi Jesus e a honra, e aí fala um pouco disso, né? E a honra é fazer o que você tem que fazer, o que está ligado a você, o que está conectado, o que você sabe que é certo, né? Aí ele até fala aqui que Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Ele pode penetrar nas leis profundas, nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio físico-psíquico de todos. Então, Jesus cumpre, né, ali o que ele tem que fazer, e com isso ele é honroso, né, ele é honrado ali, e aí a gente percebe isso, né, que a honra, quando a gente até lê as definições do dicionário, está ligado a alguém que cumpre a sua missão. Às vezes a gente olha com um olhar de orgulho, né? Às vezes a gente fala, não, essa é minha honra. Na verdade, a gente está falando do nosso orgulho. Mas aqui ele está falando exatamente dessa questão, né, de cumprir isso que você sabe que é certo, que é justo. E aí tem até essa questão da filiação, né, do pai, de você ser filho de Deus. E aí é quando a gente fala, né? Às vezes a gente olha para alguém com aquelas atitudes e a gente diz, não, esse daí é tal coisa, é o professor de verdade, o médico de verdade, porque você vê ali que ele está honrando aquilo, né? Que ele está totalmente identificado com o que seria o parâmetro máximo do que se deve ser. E aí quando a gente olha, é lógico que a gente, infelizmente, não consegue. A gente consegue em alguns momentos, a gente é igual um pisca-pisca, consegue um momento, apaga em outro, consegue até a gente conseguir estabilizar essa luz, né? Que emana, na verdade, do Pai, a gente só representa ela. E aí, ser esse herói é ser um representante do Pai na sua totalidade, né? Então, ele fala aí, né, que eles são os precursores de novos tempos, que foi a coragem que fez, né, de proclamar sua fé, conduziu milhares de cristãos aos círculos romanos, onde eles foram devorados por feras famintas, em tochas, foram transformados em tochas vivas, mas seu sacrifício se consolidou, né? Consolidou o cristianismo, o marco supremo das luzes, né? Que mostra o homem o caminho da redenção. Então, o herói é aquele que faz algo que a maioria ainda não consegue fazer, né? É aquele que com coragem, porque a coragem não é não ter medo, mas é confiar tanto que o bem vencerá, que tudo dará certo, que ele faz o que precisa ser feito e espera, né, que esse sacrifício, porque quando a gente fala de um herói, a gente espera um sacrifício, né, do corpo, das coisas, da alma. Até quando a gente vê os heróis, né, dos quadrinhos, os heróis das histórias, eles fazem sacrifícios. E aí, lembrando disso, na hora eu lembrei de um livro que eu já falei aqui várias vezes, é um dos meus livros favoritos, que é Boa Nova. E aí ele traz, né, duas passagens aí para a gente entender esse heroísmo. Uma é de Jesus conversando com Maria de Magdala,
e a gente entende esse sacrifício, né? Aí ele fala, ela está ali, né, sofrida, pensando nos pecados, sobre as desventuras que ela sofreu. Jesus está animando ela, né? Está enchendo ela desse ânimo que vai transformar ela numa das maiores heroínas aí do cristianismo. E para mim, no Boa Nova, isso foi bem claro, né? Porque ela conseguiu não só vencer a si mesma, como ajudar muitas pessoas no caminho em um momento em que, para o mundo, ela, na condição dela de mulher, né, de uma mulher que não era a mulher, né, idealizada por todos ali, ela vence toda essa casca social que poderia prender ela numa condição de que ela não era, ela era bem maior que isso. Jesus enxerga isso e faz ela florescer ao seu máximo, né? Eu falo que é uma das passagens mais bonitas assim do Boa Nova é a dela. Eu me identifico bastante e quando Jesus fala, né, que pergunta para ela, né, se ela nunca viu a primavera, né, dar flores sobre uma casa em ruína. Eu acho que isso traz muito para nós, a nossa condição humana, né? A gente, às vezes, e essas flores são as esperanças em Deus, né? Então, Deus vai dar essas esperanças para a gente, porque essa esperança a gente consegue enxergar, né? A partir do momento que a gente se faz silencioso o suficiente ali para escutar, para enxergar, mas elas sempre estão lá, né? E eu acho que isso é a grande coisa, né? O Pai sempre está ali para a gente. Às vezes a gente fica tão conturbado que a gente não consegue escutar, a gente não consegue ver que existem esperanças. Ele até fala aqui: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde está o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as valências e desventuras do próprio homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E aí, quando a gente pensa nisso, né, como é que isso faz, né, você ser alguém diferente e tudo mais? É porque esse sol que te ilumina é que te guia e te dá essa força, né, para lutar. Então, quando a gente acha que tudo vai falir, assim como nos filmes de herói, né, surge um novo poder. E esse novo poder é essa emanação divina, né? Então, ele fala, né, os homens levianos pervertiram as boas intenções, os aparentemente virtuosos desprezavam sem piedade, engolfada em pensamentos confortadores, ouvindo as referências de Jesus, o amor, ele acentuou levemente, né? Ela fala que ela tem, no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. E aí ele fala, né, que a sede dela é real, mas que o mundo, todas essas fontes de amor estão viciadas. Então elas não são mais fontes puras de amor, né? É um amor com muita cangalha, vamos dizer assim. Então a virtude tem de marchar por uma porta muito... quem quer, né? É imprescindível que ela marche por uma porta estreita. E aí ele fala, geralmente um homem deseja ser bom com outros homens, ou honestos com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. Então, assim, para a gente se tornar esse herói, a gente vai andar em caminhos estreitos, cheio de construções não tão boas, né? E a gente vai ter que passar por ela. Então, ele fala, a virtude do mundo foi transformada na porta larga, da conveniência própria. Então, às vezes, e aí eu acho que isso é uma coisa que ele fala aqui do livro, às vezes o que a gente entende como virtude e heroísmo é só o que a sociedade espera de você. E às vezes aquilo é moral para a época, mas não é moral para Deus. Não é moral para o seu interior, para a sua verdade. Então, muitas vezes as conveniências, né, daqueles que se dizem puros, né, no amor paternal, elas, na verdade, são só costumes. Né? A gente vê lá que você não podia comer tal coisa, não podia tocar num doente. Isso até tinha um fundo importante ali em alguns momentos,
né, evitava certos problemas, mas o princípio do amor, da justiça, da sabedoria não era o que permeava aquilo. Era um sentido de autoproteção, que é até importante em certos níveis. Então, o sacerdote não tocar em alguém impuro protegia ele de pegar certas moléstias, né? Alguém machucado, alguém sangrento, mas protegia aquele irmão que precisava da cura, protegia aquele irmão que precisava ser amparado, não protegia, né? E é lógico que, vendo alguém doente, a gente sabe hoje em dia, né, das bactérias, tudo mais, dos vírus, dos fungos, e tem que tomar os cuidados que a gente sabe que são eficientes. Assim como alguém que tem seus problemas, né, espirituais, psicológicos, pessoais, a gente, quando for acessá-los, também vai tomar os devidos cuidados. Né? Mas será que a melhor coisa é afastá-lo, colocar ele num vale do leproso? Né? Então, Jesus já fala para a gente ser manso como as pombas e prudente como a serpente. A gente confunde, né? Já é a minha segunda vez fazendo essa piada, mas a gente confunde e é prudente como a pomba, né? Que fica ali, o carro tá passando, não tá nem vendo, e é manso que nem uma serpentezinha, daquela bem arisca, né? Se encostar na gente, a gente dá um bote. Então, ele fala, né? Aos que amam pertence o círculo pessoal. Aos que amam, quem lhes pertence ao círculo pessoal. Os que são sinceros com seus amigos, que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. Então, às vezes, acontece, né? A gente vai ser gentil com quem pode ser gentil com a gente. Aí ele fala, o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não existe satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então, às vezes, quando a gente vai ajudar, quando a gente vai amar alguém, a gente espera tudo de volta, né? A gente espera que aquele amor, que aquele cuidado seja dado de volta. E é importante que o outro faça mesmo. Né? A gente não pode ser aqui leviano, que achar que a gente não vai querer essa retribuição, mas a gente não deve buscar essa retribuição, fazer por buscar essa retribuição. Só que o outro, sendo justo, deve devolvê-la, né? Que nem sempre acontece. E aí o que está dizendo aqui é, a gente tem que fazer. O certo é que o outro retribua, mas se o outro não retribuir, não passa nada. E porque esse amor, ele não é algo que emana de uma fonte que tem uma limitação. Você tem um bocadinho de amor, eu tenho 20 doses de amor para dar. Não, porque esse amor, a gente capta ele, mas na verdade ele emana de Deus. E ele é uma fonte inesgotável. Então a gente dá esse amor no nível que a gente conseguir. Se o outro retribui, ótimo. Se ele não retribui, é uma questão dele, depois ele se verá com a justiça divina. Então, só o amor. Aí ele fala, Maria escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E aí Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que elevam a galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. E aí a gente percebe, né, que só quem se sacrifica
consegue, né, criar o que é necessário, escutar, parar, perceber. Então, esses que são ditos aqueles que tombam, né, na verdade, são aqueles que criam o ambiente necessário. Então, obrigado. Mas a minha está aqui também, ó. Mas no copo é mais fácil. Muito obrigado. E aí ela fala, né? Na tua condição de mulher, já pensaste, Jesus fala, no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imantando a providência que lhe espalha sobre um cemitério lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou. Ela fala que ela está desgraçada de mim, que não poderei ser mãe. Então ele, atraindo brandamente a si, acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Porque às vezes a gente quer o título, né? E esses heróis que são anônimos, muitas vezes, que não têm o título, que se consagram aos filhos de outras mães, que cuidam dessas crianças, que são verdadeiros heróis, né? E que cuidam dos seus próprios filhos. Então, esse heroísmo nem sempre vai vir com uma medalha, não vai vir com os louros da vitória, né? Então, ele fala bastante disso, né? Desse bem supremo, dessa virtude, dessa que aí a Maria fica, né? A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos de humanidade que iam com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrima, murmurou comovidamente. Ela fala, né, que vai renunciar a todos os prazeres transitórios do mundo, vai para adquirir o amor divino que ele ensinou para ela, que ela vai acolher como filha as irmãs em sofrimento, vai procurar os infortunados para aliviar. Então ela sentiu, e aí nesse mesmo instante, né, que aí também tem esse heroísmo, né? Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e observou com certa estranheza convertida de Magdala, e sentiu o olhar glacial, quase denotando o desprezo. E já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: quando partiste desse mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra esclareceu. Quanto ao futuro infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz pela porta estreita de redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em um segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo, que é algo que um herói também precisa conquistar, né? Às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente tem até uma fidelidade ali no que a gente consegue já, a palavra de Deus. Às vezes a gente confia em que Deus vai ajudar a gente, mas muitas vezes a gente não tem a perfeita confiança em si mesmo. Às vezes a gente não tem confiança nenhuma. Inclusive, a gente quer que alguém pegue a nossa cruz e carregue pela gente, né? Eu fosse que é a maior cara de pau do mundo. Porque se alguém passar e falar, essa tua cruz está pesada, eu jogo nele. Não quero nem saber se é o Sirineu. Passou, perguntou, é dele. Tô brincando, né? Mas a gente faz isso, a gente tenta transferir essa cruz, a gente tenta dar essa parte que é nossa de volta para Deus. E Deus, é lógico que Ele ajuda a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que confiar em si mesmo, que a gente é capaz. Em tudo, no campo do sentimento, no campo da fé, no campo do trabalho. Isso é extremamente importante
para que a gente possa ser um herói da vida. Se o herói não confia em si mesmo, ele não consegue fazer o que é preciso, né? A gente vê isso, né? Que quando o herói entende que ele é capaz, ele alcança o seu poder. Porque se a gente não acha que vai conseguir levantar algo, por que a gente vai tentar? Né? Aí ele até fala, vai Maria, sacrifica, te ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E aí ela, depois, né, vive todo o seu calvário ali também, pessoal, porque ela vai ajudar os leprosos, acaba contraindo, né, o que hoje em dia a gente chama de hanseníase, e ela morre ali tentando reencontrar os outros discípulos e Jesus, né, a acolhe, Jesus vem buscar ela. E aí é uma das passagens mais lindas, né, que ele fala, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Para mim isso aqui é... Eu falo, não consigo nem falar sem me arrepiar, né? Porque é algo que mexe, né, com a gente. Porque quando a gente tomar posse desse amor, a gente vai conseguir. E aí, tomara que dê tempo, né? Vou ter que dar umas puladinhas aqui talvez. Um outro capítulo também desse livro vai falar de um grupo maior de heróis, que é o capítulo 29, os 500 da Galileia. Vai falar Jesus, né, ressurrecto ali, depois que ele é ressurgido, aí fala, né, que aqueles que seguiam Jesus, né, acreditavam nele verdadeiramente ali e tinham a coragem, estavam, né, juntos, eles começam a se reunir, os companheiros separados e íntimos se entretiam em longos comentários sobre as reminiscências impagáveis. Eles ficam ali ao redor dos locais, né, que tinham aquelas recordações. E aí ele fala, né, foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade de regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis à vida. Entre dias breves, estavam mergulhados de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores, né? E aí, a cada dia, eles tinham as recordações sempre vivas no tempo, com Jesus, as refeições, as pregações, as bênçãos. Então, eles estavam embebidos nessa poesia da natureza e os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho, a residência modesta de Cefas, obedecendo às tradições primitivas, né, do ensinamento. Eles continuavam a ser um parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios, as suas confidências mais recônditas. No entanto, ao pé do monte, onde Cristo se fizera ouvir, algumas vezes exalçado das belezas, né, as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis que haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas, e ao cair da tarde acompanhavam uma pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Então eles se reuniam ali para lembrar. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns apóstolos aludiam às visões que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a palavra num dos lugares prediletos de suas pregações de outros tempos. Numa tarde azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias ao lado de pequena multidão reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos seus fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis cujos cabelos alvejavam de neve dos repetidos invernos da vida. Então, esses aí são os heróis do Cristo, né? A gente, às vezes, pode esperar alguém forte, alguém hábil, né? Paulo tinha inicialmente esses traços,
mas exatamente quando ele perde, né, que ele se torna o verdadeiro herói paulino ali que ele é, né? Saulo tinha esses traços que a gente espera de um herói forte, bonito, extremamente inteligente. Inteligência ele não perdeu, mas conforme ele vai vivendo, né, o que o cristianismo exige dele, ele perde muito desse vício, né, que ele tinha e que as pessoas daquele mundo poderiam olhar para ele com o olhar do herói orgulhoso. E essas pessoas aqui já não têm nada disso, né? Então elas já estão mais aptas a ouvir. Nesse dia, com que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente, por instinto de todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias ao longo do próximo, do lago próximo. Do céu, muita luz, muito azul, com festa para receber as claridades da primeira estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume, iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Ele está aqui até com E maiúsculo. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do mestre tomavam a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz material. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida, e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção, para verdes do Evangelho, eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Institui-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse desse tesouro celestial. Muitas vezes experimentareis o martírio da cruz, o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estarei na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, e até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmo, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Aí você imagina, sei lá, você não é discípulo não, você não tá um pouquinho mais para baixo. E você escuta isso, né? Mas você não escuta isso de qualquer um, né? Você não está escutando isso de mim, você está escutando isso do Cristo, te irradiando com aquela luz, né? Imagina, você escutando aqui, a gente já fica ali, a gente já se lembra assim e vai. Então eles ali permeados por essa luz que dizia muito mais, né? Que fazia muito mais que só iluminar, essas palavras traziam muito mais que só essas palavras, né? Elas enchiam você de coragem, né? Eles então tiveram séculos de luta, vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Então a gente tá aí, a gente vai ter que se imunizar contra esses enganos dessa vida transitória, né? A gente está no processo, né? Deus está tirando as nossas rebarbas. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de clamamento, de visão de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós. Em algum momento, o cristianismo, de fato, né, teve um mundo inteiro voltado contra esses cristãos primitivos.
Estarão, né? O mundo inteiro se levanta em obediência às espontâneas forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Aí, então, essas pessoas atendiam, né? Eles estavam não só contra entidades malignas que sabiam o que a luz faria, mas contra essa maldade humana de si que não quer perder as glórias do mundo. Até hoje a gente vê as pessoas usarem as palavras do cristianismo para conseguir dinheiro, poder, e, gente, em todos os locais, para ganhar uma discussão. Às vezes a gente vai lá, usa o que é para harmonizar o outro, para destruir o outro. Eu brinco porque lá em casa minha mãe, às vezes ela tá dando um esporro correto na gente, né? Aí usa uma energia ali, quando a gente era mais jovem, ela fazia muito isso, a gente deixava tudo bagunçado, ou não estava fazendo o que devia, e aí ela brigava com a gente falava, ué, vem do centro assim, foi lá, não aprendeu nada, como se ela tivesse que ser, né, bem plácida, se ela não tivesse um papel a cumprir, né? Porque a gente tem papel a cumprir, e às vezes esse papel não vai exigir violência, mas vai exigir energia, vai exigir firmeza. A gente vai ter que impor limites ao outro, porque educar o outro, e a gente se educa, né? Faz parte. Então, às vezes, o que o outro está fazendo exige um limite. Você acha que o outro vai gostar do limite? Não, né? Porque você está acostumado a ter tudo, vão te tirar porque não é bom, ou não vão deixar você ter além do limite, que é o importante que você tenha. Você vai chiar, lógico que vai chiar, lógico que vai sofrer, né? Então, a gente até fazia isso com ela, tadinha. Mas aí ela respondia que ela estava internada aqui. Que a gente não conhecia quem era ela. Ela falava, eu estou internada. Aí quebrava a gente. Não fisicamente, né? Quebrava com a palavra. Então, o mundo inteiro se levantará contra, né, a vós, porque jaz ainda no mal. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e trajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinho o vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será o deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Então, muitas vezes, né, a gente agindo certo é pisoteado, né? A gente é escarnecido, a gente tem as cicatrizes, mas seguir ao Cristo tem disso. Então, para a gente viver o que tem que viver, às vezes vai ter uma dor ali, né? Associada. Infelizmente, não gosto também não. Porém, no desenrolar das batalhas, sem sangue do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-eis da minha paz, que representa a água viva, na existência ou na morte do corpo. Estarei unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada um das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinado ao sustento das mais ínfimas criaturas, até que o meu reino se estabeleça na terra. Não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Então a gente não está abandonado. A gente pode estar ali, né, nesse sofrimento, e eles, né, que eles foram incessantemente cuidados por Deus, né? Gozarei em vós como gozarei em mim o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Então tá aí a honra de Jesus, e eles tinham que se tornar esses seres honrados, né, também. Então, eles se tornarem senhores dessa honra. Quando tombastes sobre as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei em silêncio no caminho com as minhas mãos, dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade de onde campearem as trevas, porto amigo edificando na rocha fé viva, na rocha da fé viva. Onde pairarem as sombras da desorientação, sereis meu refúgio. Nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas. Minha verdade, onde se perturbe a ciência incompleta do mundo.
Então, a gente e eles ganhamos, né, essa incumbência. Fácil de ser feita, né? Então, ele fala, aí ele faz aquela, né, passagem que é até famosa: amados, eis que também vos envio como ovelhas ao caminho obscuro e áspero. Aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sedes fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Então, ele não deu só ordem, não. Ele fez promessas de benesses também, que estaria junto ali, sofrendo, estaria junto. Então, sagrada emoção, senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Então, a gente já viu aí, né, que como é que eles não iam nem ficar, né, em êxtase, depois de ouvir tudo isso, banhados, né, nessa luz. Então, os primeiros astros da noite brilhavam no céu como flores radiosas, né? Então, ele fala, né, que no Monte Galileu 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos tremos encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros, como solidários para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Assim, anciãs de nosso de passo vacilante, coroadas pela neve da experiência da vida, abraçavam-lhe as filhas e netas jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Imagina, fico imaginando a cena, né? Então, naquela noite de perecível recordação, foi confiado, né, o glorioso da evangelização das coletividades terrestres sob a inspiração do Cristo. Mal sabiam eles, na miséria da condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. Então, eles estão aí, trabalhando até hoje, e a gente está se somando a eles, banhado por essa luz que foi transmitida por eles para nós, né? E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz por meio dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Porque imagina, né, naquele momento dos circos romanos, tudo o que estava acontecendo ali, mas eram essas criaturas aqui que tinham sido banhadas por essa luz, e aqueles também que sofreram depois, uns transmitindo fé aos outros e aos outros que vieram depois deles. Então, essa luz, né, é como eu falei, a fonte é infinita. Então, essa luz está sendo transmitida e está acendendo. E cada vez mais, né, nossa madeira verde vai ficando seca para liberar mais luz disso, né? A gente queima ali primeiro devagar, né? Não consegue liberar tanta luz, mas conforme a gente vai clareando, vai polindo o nosso espelho, né? Tem até uma página bem interessante de Pensamento e Vida que fala, né, o espelho da mente, que reflete essa luz divina. Conforme a gente vai deixando esse espelho mais polido possível, essa luz vai chegando cada vez mais clara.
na gente, a gente vai conseguindo transmitir melhor. E eles também se poliram ao longo dos séculos e transmitiram essa luz cada vez mais pura para a gente. Então imagina, então, nos círculos da vaidade humana, nas fogueiras do suplício, nos ensinaram a lição de Jesus com um resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra continuaram revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com seus sacrifícios purificadores, convertendo à luz do Evangelho a corrente da redenção. Os espíritos mais empedernidos, abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações e multiplicando as notas do seu cântico de glória por entre os que constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo. Formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. É uma caravana em que só chega mais gente, ela nunca será dissolvida, né? Então, eu vou até terminar aqui, porque já falei basicamente o que era para ser falado, né? Então, essa revolução aí consciente é o que transforma, né, a Terra num paraíso, que mobiliza as criaturas humanas para a causa do bem. E para isso, esses heróis, né, que inicialmente eram 500, mas para mim, né, isso aí é uma visão minha, eu acho que hoje em dia são muitos mais, né? Eu acho que em certa monta e dotados de um tanto de arrogância, acho que posso dizer que somos todos nós, né, que acreditamos no Cristo, que mesmo que em pequenos momentos ali de heroísmo, nos sacrificamos, damos nosso amor, mostramos a luz do Cristo a alguém, damos uma palavra, mesmo que logo ali a gente caia, a gente mesmo deu um chutinho no outro, um solavanco, a gente fica triste depois, fala, chutei, era meu amigo, não devia, mas Deus sempre dá a chance, né, da gente refazer um novo caminho. A gente não pode voltar lá e tirar o chute, mas pode ir lá pedir desculpa, fazer por onde, restaurar, mostrar que não é só não errar, é também querer mudar, é também querer refazer o que é possível ser refeito. Então, agradeço a todos a paciência aí de me ouvir, né? E muito obrigado a todos os bons espíritos que me inspiraram. A gente que agradece, né, ao nosso irmão Guilherme por nos trazer essas reflexões. É difícil, né, mas a gente fica assim, tão feliz de saber que nosso irmão maior, Jesus, tem tanta paciência e tanta confiança em nós mesmos, né? Que às vezes a gente fica meio duvidoso. Será que eu consigo? Será que eu vou fazer? Será que eu sou capaz, né? Quando a gente dá aquele escorregão assim, nossa, que absurdo, estou na doutrina, estou estudando, será que eu sou capaz disso? Né? Será que eu tenho confiança em mim? Então a gente tem que perseverar, né? A gente tem que procurar olhar Jesus e falar, nossa, ele está lá, ele está nos aguardando, a gente precisa se fortalecer, porque ele está confiante em nós, e a gente sabe que ele é o nosso irmão maior. E quando ele estende a mão para nós, imagina o nosso pai, né? O pai não sempre confia no filho. Vai lá, filho, quando o filho está caminhando, que a gente segura ele pequenininho, né? E ele, não, papai, eu não sei, eu não consigo. Vai! Quando bota na bicicleta, me lembro quando a gente andava de bicicleta, eu botava na bicicleta, tem equilíbrio, vai, que você confia. E a gente não fala isso para o nosso filho, a mesma coisa o pai, né? Então a gente agradece o Guilherme por ter nos trazido assim, essa confiança, essas falas, que é tão bonita, Boa Nova, né? Um livro maravilhoso. Então a gente vai fazer os nossos agradecimentos, envolver a todos aqueles nossos irmãos, envolver os nossos familiares,
por todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, por aqueles que estão adoentados, que ainda estão com a incerteza, que ainda não têm confiança, que possamos ter a palavra, Senhor, a sua palavra de amor, a sua palavra de fé, de confiança, de perseverança no bem, e incentivar sempre o nosso irmão, Senhor, para que ele continue caminhando, para ele continuar sempre nessa caminhada de luz, de paz. Pedir sim, Senhor, desculpa, perdão, de voltar atrás na sua fala, que às vezes no momento de intolerância, no momento assim de pensar o que estamos passando para o nosso irmão, nós cometemos erros, mas somos suscetíveis de errar, mas de procurar voltar atrás. Te agradecemos, Senhor, imensamente por esta doutrina que nos ajuda, que nos esclarece, que nos dá essa fortaleza de continuarmos perseverantes no bem. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos, a nossa casa, por todos aqueles que trouxeram essa primeira pedra de fundação da nossa casa, de 112 anos, aqui nesta comunidade, que todos eles, agora no plano espiritual, possam estar recebendo também as nossas vibrações de amor, o nosso agradecimento a tantos outros irmãos que passaram por aqui também e foram para as outras terras, outros municípios, levando a nossa palavra, levando a palavra do teu evangelho, que eles possam perseverar sempre no bem, Senhor. Pedimos, pois somos eternos pedintes das tuas bênçãos de luz para todos os nossos irmãos em humanidade, por todos aqueles que sofrem, que ainda não te entendem, que estão pelas ruas, desamparados, que sabemos que não estão, que tu estás no leme deste barco, que tu possas abençoar a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de detenções, pelos nossos queridos irmãos que estão assumindo hoje uma família, que estão aí progredindo no seu lar, procurando sempre educar os seus filhos, as nossas crianças, todos aqueles, Senhor, que estão conosco nesta caminhada de luz, que tu possa proteger, que tu possas dar a cada um a paz, o equilíbrio que tanto necessitam. Agradecemos, Senhor, por tudo. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima, aos amigos espirituais e, acima de tudo, o nosso Pai Criador. Que tuas bênçãos de luz se façam conosco hoje, agora e sempre. E que possamos retornar aos nossos lares felizes, Senhor, por estarmos mais uma vez contigo nesta casa. Fique em nossos corações, nos abençoando. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos a todos pela presença.